Sua mãe estava certa. Era aquele maldito celular. E talvez você não quisesse acreditar, mas no fundo você sabia, eu sabia, todo mundo sabia. Mas a maioria das pessoas não entende a gravidade desse problema. Eu não entendi até viver na pele. E é isso que eu quero falar no vídeo de hoje, colocar luz sobre esse problema. E você pode até não concordar comigo, ou até mesmo concordar, mas eu vou te mostrar algumas coisas que vão te fazer pensar e olhar diferente para esse problema, que é o vício nas redes sociais. E eu também vou falar sobre a minha experiência de sair das redes sociais e como foi e como está sendo para mim. Para começar, o Brasil ocupa o segundo lugar em um ranking sobre o uso de telas em 2024. E além disso, o portal Electronic Hubs fez uma pesquisa que mostrou que a gente utiliza o celular em média 9 horas e 13 minutos por dia. Você pode fazer um exercício aí, olha aí quanto tempo você passa no celular e em qual rede social você faz isso. Para isso, no iPhone você vai em ajustes, em tempo de uso, e lá tem discriminado o que é que você mais usa, se é o Instagram, o YouTube, o WhatsApp. No meu caso, como vocês podem ver, eu utilizo muito o WhatsApp, mas é inevitável, né? Eu trabalho com a internet, então o WhatsApp é sempre um meio de comunicação, mas eu quero melhorar isso. No final das contas, a gente está obcecado por uma coisa que nos destrói. O celular, outrora, foi um meio de comunicação, um meio de acessibilidade e de se comunicar mais rapidamente. No entanto, agora, com os jogos de azar, com as redes sociais infinitas, parece que o nosso cérebro está deteriorando, derretendo. Nós perdemos a capacidade de nos conectar com nós mesmos, com os outros, perdemos a capacidade de conversar, porque nós estamos acostumados ao estímulo infinito de vídeos rápidos, de conteúdos rasos e de um conteúdo que se destrói em 24 horas. Além disso, nós estamos acostumados aos estímulos de likes, curtidas, comentários, coisas que não existem em uma conversa tete a tete, cara a cara. Então esse estímulo que não existe faz com que a gente sinta falta de alguma coisa, mas basicamente é uma coisa completamente artificial. Ou seja, nós estamos perdendo o foco no que realmente importa, mas por que então a gente não sai das redes sociais? Afinal, se é ruim, por que a gente não para de usar e simplesmente exclui as redes sociais do celular? É claro que se fosse fácil assim, ninguém era viciado em Instagram, ninguém era viciado em TikTok e muito menos em jogos de azar, como é o caso do Tigrinho. Por outro lado, nós temos o Instagram. O Instagram, por um exemplo, não tinha os stories. Assim que o Instagram foi criado, era uma rede de foto. A gente compartilhava foto de comida, principalmente, né, de comida, da gente e tudo mais. O Instagram foi se tornando uma rede de vídeo. Ela também foi se tornando uma rede de conteúdos rápidos, os Reels, os Stories. E os Stories nada mais são do que um conteúdo que se autodestrói em 24 horas. E por que isso é importante? Por que eu tô falando isso? Porque se você parar pra pensar, quantas vezes você já se pegou olhando os stories de uma pessoa que você nem ligava, que você não conhecia, só porque estava ali na sua frente. Você pensou, o que é que essa pessoa está fazendo agora? Para onde ela viajou e tudo mais. Então são coisas que às vezes não te interessam, que te dão sentimentos ruins e que você está consumindo, está se autodestruindo. Por quê? Porque o conteúdo que dura 24 horas e dá aquela sensação de, será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que eu tenho que ver a vida de fulano para poder ter algum tipo de inserção social no meio que eu converso? Então, tudo isso faz com que você fique ainda mais nas redes sociais. Vou te dar um exemplo. Eu acompanhava diariamente os stories do Ícaro de Carvalho. E depois eu percebi que, primeiro, as perguntas não tinham nada a ver com a minha realidade. Segundo, não tinham perguntas que estavam me acrescentando algo. Todos os dias era a mesma coisa. Mas por que então, Ana, que você ficava assistindo? Porque eu tinha a sensação de que eu estava perdendo algum insight naquele stories, que eu tinha que ver aquilo ali, porque de alguma forma o Ícaro ia me responder, ou que determinada pergunta ia me dar um insight que era a pecinha que estava faltando para eu ter sucesso. Então tudo isso me fez consumir diariamente por vários meses os stories do Ícaro, até que eu me dei conta, eu falei, não, isso aqui não está sendo bom para mim, eu estou perdendo o tempo que eu poderia estar produzindo de verdade, e aí sim, pegar essa pecinha que estava faltando para eu ter sucesso, que na verdade eu acabei parando de acreditar nisso. Assistimos 10, 20, 30 stories e não somos capazes de falar sobre o que nós assistimos, porque nós não estamos assistindo, nós estamos passando o tempo. O que essa rede social quer? TikTok, Instagram, enfim. Que a gente passe mais tempo na rede social para que, lógico, elas ganhem mais dinheiro, porque elas vão mostrar mais anúncios pra gente. Mas eu não tô também demonizando, dizendo que vocês têm que excluir e tudo mais, blá blá blá. Ok, eu tô mesmo. O que eu tô querendo dizer é que a gente precisa educar o nosso uso. No meu caso, eu nem quis educar, eu quis excluir porque eu percebi que eu não preciso dessas redes sociais e que tudo que eu quero consumir de conteúdo
eu tenho em outros lugares, como livros, YouTube, etc. Ainda nesse papo de Instagram, observe mais um ponto que eu achei interessante. A gente tem os filtros de beleza lá no Instagram, que coloca o olho azul, o olho verde, esconde as espinhas, coloca o nosso nariz mais fino. E, cara, olha o tanto de coisa que ele muda na gente e que pode distorcer a nossa percepção de nós mesmos. Por exemplo, eu não tenho um nariz fino. E quando eu colocava um filtro naquele Instagram, eu via o meu nariz fino e ficava pensando, cara, será que eu seria mais bonita se eu tivesse o nariz fino? Então perceba como pode existir essa distorção de imagem, ainda que você esteja de bem consigo mesmo. Eu mesmo adoro meu nariz. Mas eu ficava pensando sobre isso porque eu via ali que os stories e quase todos os filtros que eu tentava utilizar, eles afinavam o meu nariz. Então isso é muito importante para você perceber o que você realmente não gosta em você por uma opinião própria ou o que a sociedade está impondo como padrão de beleza que a gente sabe que já existe e isso não é discussão. São coisas que mexem com a nossa autoestima e fazem com que a gente fique naquele ciclo infinito de comparações. Poxa, a vida de fulano é melhor, né? Poxa, o nariz de fulano é mais fino, né? Poxa, olha a lipo que fulana fez, olha a lipoled que fulana fez. Ou, nossa, que coisa horrível que fulana fez. Então a gente está sempre julgando a outra pessoa, comparando-se com a outra pessoa. Isso, gente, pelo amor de Deus, é péssimo. Dar conta disso é você também tomar conta da sua própria vida e perceber que você tem que mudar esse padrão de pensamento. E isso de se comparar, de ter pouco like, de ter pouco comentário, de você postar a foto no horário ideal, me lembra muito o episódio de Black Mirror da terceira temporada, episódio 1. Se você, inclusive, quiser assistir, eu recomendo fortemente. Que mostra como que as pessoas que têm bastante like, bastantes comentários e são populares na internet têm acesso às melhores coisas naquela realidade ali, tá? Então as pessoas que não têm like, que são esquecidas ou não notadas ou invisíveis, são quase tidas como indigentes. Nesse episódio a gente vê essa dinâmica de like, de curtida, de popularidade, como se fosse tudo que uma pessoa precisa ter na vida. Olha que interessante, se não parece com a nossa realidade atual, claro que extrapolando os limites dos limites. Mas, de repente, a gente pode chegar até lá, do jeito que tá? É essa dinâmica que a gente tá vivendo a maior parte do tempo. A vida real, a vida fora das telas, tem sido deixada de segundo plano. Eu deixei a vida real de segundo plano, mas hoje eu não deixo mais. Eu não deixo de curtir com os meus amigos para ficar no celular. Eu converso com os meus amigos olhando na cara deles. Você pode argumentar que as redes sociais ajudaram as pessoas a falarem com mais pessoas, a fazer com que esse desejo intrínseco do ser humano de ouvir e ser ouvido se realizasse em maior proporções. Isso é verdade, isso é fato. Nós somos seres racionais e emocionais e a gente precisa dessa comunicação. Mas quando a gente relaciona esse desejo de ouvir e ser ouvido com as redes sociais, é repleto de comparações e de distorções. E o que isso gera no final das contas? Estresse, depressão, uma falta de autoestima e a insatisfação consigo mesmo e com sua vida. Porque também a gente compara a nossa vida. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, mas a gente esquece que essa própria grama pode ser simplesmente artificial. Começa com alguns minutos no telefone e depois se torna desconcentração nas conversas, uma falta de atenção, uma falta de vontade de fazer as coisas. Você começa a assistir vídeo em 1.5x ou 2.0 porque o vídeo é muito longo e você parece que não tem tempo. E a gente se pergunta, que tempo é esse que existe, mas eu nunca tenho tempo para fazer nada? Eu percebi que quando uma coisa demorava para acontecer, vou dar um exemplo, eu estou na fila do banco. Ao invés de eu esperar a fila do banco, sei lá, olhando ao meu redor, eu estava sempre vendo um vídeo, porque eu precisava me entreter, eu não conseguia ficar no tédio. O tédio para mim era impossível de existir porque eu precisava estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Esse fazer alguma coisa era o que me fazia não ter tempo. Eu não tinha tempo para observar minha vida, eu não tinha tempo para, sei lá, pensar sobre as coisas que eu queria fazer, porque minha cabeça estava sempre ocupada com algum videozinho no Instagram. E não ficou só nisso. Às vezes eu estava conversando com os meus amigos, eu pegava o celular, às vezes eu estava assistindo um filme na Netflix, assistindo um filme na Netflix e pegava meu celular. E eu comecei a perceber isso justamente com o tempo de uso. Eu comecei a ter tempos de uso altíssimos no celular. E eu ficava pensando, cara, como que eu passei tanto tempo no celular? Não percebi isso. E o caminho que eu quis seguir para parar com isso, para parar com esse ciclo vicioso de estar sempre no celular, foi excluir as minhas redes sociais. Para você ter noção, nos primeiros dias eu me peguei arrastando o dedo nos meus e-mails, para você ter noção. Eu fui até no Pinterest para poder arrastar o dedo. Então é esse vício de estar sempre vendo alguma coisa, pensando em alguma coisa. E eu que gosto de criatividade, gosto de estar sempre pensando em alguma coisa diferente, isso para mim era o meu mundo.
era estar consumindo conteúdo 24 horas. Afinal, a criação de conteúdo, o conteúdo precisa de referências e você ficava se enchendo de referências. E o que eu me tornei? Uma bucha, cheia de conhecimento, cheia de referência e não estava utilizando para nada. Porque eu reduzi esses estímulos e agora com pequenos estímulos eu consigo produzir muito mais. E o impressionante é que as ideias vêm com muito mais facilidade, porque eu pego pequenas referências, pequenas coisas e aplico imediatamente. Eu escrevo, eu desenho, eu faço coisas com essas informações. Aquela sensação de estar perdendo alguma coisa, ela foi diminuindo até minar, cara. Hoje em dia, se eu tô perdendo alguma coisa, eu dou graças a Deus, porque provavelmente não é alguma coisa que me interessa. Coisas que você consome, mas ao mesmo tempo não precisa e você não se dá conta disso. E quando você deixa pra lá, você vai vendo o que realmente importa. O que realmente importa? Você viver a sua vida, você aproveitar os seus amigos, aproveitar os seus pais, aproveitar os seus avós, ao invés de ficar sempre no celular. Então esse efeito colateral de estar perdendo as coisas talvez seja um ótimo benefício em relação ao que eu estava antes. Bom, eu deixei de postar conteúdo no Instagram, eu deixei de postar conteúdo no TikTok e estou focando só aqui no YouTube e até mesmo a minha produção de conteúdo se tornou muito melhor. Eu recuperei a minha concentração, eu consigo escrever mais roteiros, eu consigo colocar a minha essência aqui nos vídeos, coisa que eu não estava fazendo porque estava muito mecanizado, já que eu tinha que fazer um vídeo para cá, um vídeo para os Reels, um outro vídeo para o TikTok e tudo mais. Então, para você evitar essa rolagem interminável, esse desgaste mental e esse vício no celular, você tem que se conectar consigo mesmo. Se pergunte o que você gosta de fazer além de ficar no celular, é lógico. Se você gosta de desenhar, se você gosta de ler, se você gosta de pintar, você tem todas essas possibilidades. Inclusive, eu não sei se vocês estão vendo, mas aqui, ó, bem ali, tem um kit de aquarela que eu comprei porque eu vou começar a treinar aquarela. Eu fiz um desenho que ficou horripilante, mas eu vou tentar de novo porque eu sei que eu vou conseguir alguma coisa boa em algum momento. E vocês podem ver essa bagunça aqui, ó, são várias coisas de ideias. Eu tenho um dicionário analógico, tem um monte de coisa aqui em cima da minha mesa porque eu tô tendo novas ideias e isso tem sido muito bom pra mim. Eu tenho escrito diversas coisas, olha o tanto de papel que tem aqui com ideias, com insights, com um monte de coisa que não estava acontecendo antes. Para você ter noção, quase que o ChatGPT estava tendo as minhas ideias por mim. E isso era péssimo, porque no final das contas eu estou falando uma coisa que não veio de dentro, sabe? Então, agora que eu estou produzindo meu próprio conteúdo e que eu estou tendo tempo para respirar e viver a minha vida, tem sido muito mais fácil de viver a vida e de produzir conteúdo também. Então, escrever, pintar, sair, ver um filme, escrever um livro, ler um livro, são atividades que vão te fazer sair dessa rolagem interminável. E no começo pode ser difícil, no começo você pode ter algum tipo de recaída, mas se force a fazer isso. Coloque um tempo para as redes sociais, coloque o seu celular em outro cômodo enquanto você está fazendo aquela determinada atividade. E você vai conseguir, e principalmente, você vai perceber que a sua vida é muito, muito melhor sem as redes sociais. Só para você ter noção, depois que eu organizei o meu tempo, eu tive tempo até mesmo para criar um clube de leitura, que é o Clube Leia Mais, que é o meu clube por assinatura. Por apenas R$19,90 por mês, você tem acesso a um cronograma de leitura, a materiais extras e a um grupo exclusivo para você ter contato comigo e com as outras pessoas e conversar sobre literatura, sobre livros, sobre curiosidades e, claro, todo final de mês, depois que a gente lê o livro, a gente tem uma aula ao vivo, em que a gente conversa, a gente troca ideia. Então, se você quiser saber mais, quiser ler um bom livro, clica aqui no primeiro link da descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ir viver mais. E enquanto a gente não se vê no próximo vídeo, confere esse videozinho aqui, em que eu falo por que você sentiu falta do Twitter quando ele caiu. E eu te vejo no próximo vídeo.